A jovem Natália está aqui? Já está? Natália, por favor, Natália, vem aqui, você já conhece o pastor Reuel. Na UMADSE, eu sempre gosto de dar pelo menos uns 5 minutinhos aqui para a Natália cumprimentar o povo de Deus, representando toda a UMADSE, como alguns jovens já falaram hoje. A Natália vai cumprimentar o povo de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero ler um versículo em Miqueias, no capítulo 6. Depois você vai ler, só um pouquinho. Isso aqui é seu, tá certo? Vou deixar aqui, depois você pega. Sabe por que ela está ganhando esse presente, irmãos? Em nome de toda a UMADSE, foi a jovem que mais trouxe nessa tarde um grupo de jovens católicos para assistir aqui a palestra com o Dr. William Douglas, juiz federal, pentecostal, batizado no Espírito Santo, e no final da palestra dele, ele convidou todos para aceitarem a Jesus como Salvador, e todos levantaram as mãos e aceitaram a Jesus. Foi um número grande de acadêmicos, jovens universitários, que em breve serão juízes, advogados, promotores, e a Natália, hoje ela tirou em primeiro lugar, foi a que mais trouxe, colegas delas na verdade, porque ela também é advogada. Deus te abençoe, querida. Abram a Bíblia em Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo do 6 ao 8, que diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradecerá ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus, amém? Embora Miqueias ele tenha vivido em um ambiente rural, ele estava familiarizado com as corrupções da cidade grande, sendo que as suas denúncias foram dirigidas para Jerusalém. Miqueias ele observou como os ricos tratavam mal os pobres, como os líderes religiosos eram corruptos, e como aqueles que tinham que praticar a justiça eram injustos. E mesmo assim o povo ele mantinha as observâncias religiosas. E Miqueias mostra que tudo aquilo era inútil, porque a graça salvadora de Deus não é obtida por meio de pretensiosos sacrifícios, ou por meio de elaborados rituais religiosos. Antes, Deus queria que o povo andasse em amor, andasse em humildade e praticasse a justiça. Será como Deus quer que nós venhamos nos apresentar diante dele nessa noite? Será que Deus quer que você venha se apresentar diante dele com holocaustos? Não, porque o caminho com Deus não é o da cerimônia. Holocausto diz respeito a sacrifício. E 1 Samuel 15, 22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Atos 5, versículo 29 diz: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz que ele foi consumado para ser a causa da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Nesta noite Deus quer de nós mais obediência e menos sacrifício. Aleluia! Será que Deus quer que você venha se apresentar diante dele com milhares de carneiros? Não, porque o caminho com Deus não é o do suborno. Tem muitos crentes hoje que querem negociar com Deus. Deus, eu te sigo, se antes tu permitires que eu me case. Ou algum pode falar assim: Deus, eu entrego a minha vida a ti, mas não me mande para o campo missionário. Todos esses seis e mais são formas de negociar com Deus. Mas se você negocia com Deus, você pode até receber o que você quer, mas você pode perder o que Deus tem para a sua vida. Aleluia, nunca negocie com Deus. Quando você fizer algo para Deus, faça porque é seu dever. Não pense em receber nada em troca, porque Deus que é justo te recompensará. Aleluia, será que Deus quer que nós venhamos nos apresentar diante dele com ribeiros de azeite? Não, porque o caminho com Deus não pode ser facilitado. Jesus, ele chamou os homens para seguirem, e ele nunca disse que o caminho seria fácil.
Pelo contrário, ele disse que seria extremamente difícil. Só que hoje nós queremos evitar de falar palavras que Jesus disse para os seus discípulos. Como ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Hoje os líderes religiosos pedem do povo que eles deem a Deus o que não lhe custa nada, porque senão as pessoas não permanecem mais na igreja. Mas aleluia, Deus nesta noite procura jovens, homens e mulheres que estejam dispostos a viver o verdadeiro evangelho. Aleluia, por mais difícil que seja. Aleluia, Lucas 14:33. Aquele que não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 23. Aquele que não aborrece o seu pai, a sua mãe, os seus filhos e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não queira facilitar o caminho de Deus. Será que Deus quer que nós venhamos nos apresentar diante dele nesta noite com o nosso primogênito? Não. Porque os sentimentos de Deus não podem ser manipulados. Aleluia! Não adianta você querer chegar a Deus com o seu primogênito para impressioná-lo, porque Ele conhece a intenção do teu coração. Os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia, Lucas 16 e versículo 15. Porque Deus conhece os corações. Romanos 8 versículo 27. O Espírito Santo examina os corações. Hebreus 4 versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem iremos tratar. Aleluia! Seja sincero diante de Deus. E o que Deus pede de ti nesta noite, ó homem, se não é que pratiques a justiça, que andes em amor e humildemente com o teu Deus. Aleluia! Deus não quer um ritual religioso vazio. Antes Ele quer que o seu povo pratique a justiça. Aleluia! Porque Jesus, Ele era justo. Ele nunca se inclinou para nada questionável ou suspeito. Uma pessoa justa, ela sempre ouve os dois lados. Ela nunca se inclina para o lado que ela pode ter vantagens pessoais. E ela dorme com a consciência tranquila, porque ela só tem compromisso com aquilo que é certo. Aleluia! Provérbios 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação aos olhos de Deus. O que Deus pede de ti nesta noite, ó homem, se não é que andes em amor. Porque os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor. João 13 e 35. E sabereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Porque se Deus, Ele é amor, quando nós amamos o nosso irmão, nós ficamos parecidos com Deus. Aleluia! E Jesus certa vez disse o que agradava a Deus em Mateus 26 e 37. Ama ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é que Deus pede de ti nesta noite, ó homem? Se não é que andes em humildade. Porque quando somos arrogantes, temos mais propensão para cair. Provérbios 16 e 18 nos diz: a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Só que Jesus, Ele era um rei e Ele nunca foi arrogante. Ele foi humilde desde o seu nascimento. Ele trabalhava para pôr o pão na mesa. Ele interrompia o seu discurso para responder uma pergunta. Aleluia, Jesus sempre honrou os profetas. Ele falava com prostitutas e leprosos. E Ele lavou os pés dos discípulos. E se Jesus, que era um rei, fazia isso, porque nós que somos pó, Eclesiastes 3 e 20 diz que do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Aleluia! Porque queremos ser melhores do que os outros. Tiago 4 e versículo 6. Deus resiste aos soberbos, antes dá graça aos humildes. Provérbios 11 versículo 2. Com os humildes está a sabedoria. Salmos 138 e versículo 6. O Senhor ouve o humilde, mas o soberbo Ele conhece de longe. Miqueias, ele nos mostra como Deus abomina a corrupção, como Ele abomina a injustiça, e como Ele não está preocupado com uma
religiosidade vazia. Antes Ele quer que o seu povo ande em amor, viva em humildade e pratique a justiça. Aleluia, e eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Jesus amado, quem pode dar um glória a Deus aí?